Então, boa noite a todos os alunos do curso técnico em agronegócio, turma N4 do Cotec Aguinaldo de Campos Neto. Sejam todos bem-vindos aí a mais uma componente do curso de vocês, né, que é a componente de estatística básica. Essa é a nossa primeira aula da componente e, como toda primeira aula, né, eu tenho o hábito de repassar como que vai funcionar as regras da componente, o que vai ser estudado, o conteúdo, como que vai funcionar essas questões. Então, a aula de hoje ela é específica para a gente se conhecer um pouquinho melhor, para a gente conhecer as regras da componente e o que a gente vai estudar durante essas 30 horas de componente de estatística básica. Então, né, vocês vão estar estudando comigo esse período a componente de estatística. Para quem ainda não me conhece, né, eu me chamo Elcimara Rabelo de Oliveira. Atualmente sou mestre em gestão organizacional, tenho uma pós-graduação em engenharia da produção, né, sou pós-graduada também em matemática pura e aplicada. Minha formação inicial é a licenciatura em matemática. E aqui tem os meus contatos, né? O meu e-mail de contato para todos os assuntos que diz respeito à componente, entrega de atividades. Eu solicito que seja feito por e-mail para que a gente não perca as informações. Então, o meu e-mail de contato ao qual eu vou solicitar o envio das atividades é elcimara.rabelo@gmail.com. E o meu celular, né, o meu contato de WhatsApp é o 981192575. Enquanto a gente estiver nessa situação de pandemia, né, nós iremos nos comunicar muito fortemente pelo WhatsApp. Por isso que foi criado o grupo específico da componente, para a gente tratar assuntos referentes a essa componente. E também para que a gente se oriente, né, que a gente converse no decorrer da atuação. O e-mail também vai ser muito utilizado, porque a gente vai precisar dele, né, para poder enviar as atividades. E aí, uma atividade inicial, né, que vocês podem fazer no decorrer dessa semana, para entregar até a próxima aula, é uma apresentação bem tranquila. Então, o que eu vou pedir como atividade 1, né, da componente? Que vocês façam um vídeo, pode ser um vídeo bem curtinho, não tem necessidade de contar muita coisa, mas que nesse vídeo vocês falem o nome de vocês, né, de preferência o nome completo, para a gente conferir com o diário. Se vocês já atuam na área, né? O histórico de vida de vocês, né? De onde vocês são, se são de Catalão, se é da zona rural, se é na cidade, onde que é o convívio de vocês. Um pouquinho da história de vocês, né? Se já é formado, se não é, se tem curso ensino médio concluído, se está cursando, enfim, um pouquinho da história de vida de vocês. Eu gostaria também de saber, né, por que vocês escolheram o curso técnico em agronegócio, o que chamou atenção, se tem alguma coisa envolvendo, né, família, porque várias pessoas que vão para essa área do agronegócio, talvez seja para poder ir na mesma área, na mesma linha de raciocínio, né, da família. Mas, enfim, pode ser que não. Então, eu gostaria de saber o motivo pelo qual vocês escolheram cursar esse curso técnico em agronegócio. O que vocês acham que é estatística? Né? O que é esse negócio? O que é estatística, na opinião de vocês? E o porquê que vocês acham importante estudar estatística na área do agronegócio, né? O que tem a ver a estatística com o agro? Por que estudar essa componente no agronegócio? E aí vai ficar como atividade, né, vocês elaborarem um vídeo para poder responder pelo menos
questões aqui que a gente está colocando. Se quiser falar mais alguma coisa, fiquem à vontade. Então, né, durante esse período aí, vocês serão os meus queridos alunos e eu desejo boas-vindas a todos, né, muito sucesso, que a gente consiga desenvolver e desempenhar muito bem a nossa componente. Só para a gente, antes, né, de começar a falar do que a gente vai estudar nessa componente, o que a gente pretende, né, fazer durante essa componente, nós vamos relembrar aqui o plano de curso de vocês. Deixa eu só permitir o Rodrigo. Oi, Rodrigo, boa noite, tudo bem? Tudo bem com você? Acho que ele está na situação. Rodrigo, nós estamos falando, né, aqui da aula 1 inicial da componente e a gente está apresentando. Então, ao final, né, você fique à vontade aí para poder fazer suas pontuações, ok? Então, como eu ia dizendo, né, antes da gente falar um pouquinho mais a questão da componente em si, nós vamos relembrar aqui qual que é os objetivos gerais que esse curso de vocês tem, para que a gente então entenda a questão da estatística no curso. O objetivo geral desse curso de vocês é qualificar profissionais com possibilidade de atuar em funções administrativas e de gestão do agronegócio. Então, é muito importante essa questão das funções administrativas e de gestão. É impossível a gente ter funções, né, de tomadas de decisão, de gestão, se a gente não entender alguns dados estatísticos. Então, nas empresas de todos os portes e ramos de atividades, tanto no serviço público, né, na iniciativa privada, ou no trabalho autônomo, com mobilidade permanente entre os diferentes tipos de ocupações, acompanhando a evolução dos negócios e a inovação constante que o mercado vem exigindo a cada dia para as organizações. Então, é importante a gente relembrar que o objetivo geral desse curso de vocês é formar profissionais, né, que estão aptos a ter atitudes de gestores, de gestão e administração, né? Muito importante, porque um técnico em agronegócio não é aquele especificamente que tem uma função específica técnica, mas sim ele tem essas questões de tomada de decisão administrativas e de gestão envolvendo o agronegócio em todos os ramos de atuação possível. E existem os objetivos específicos, né? Do objetivo geral, que é aquele mais amplo, nós partimos para os objetivos específicos do curso de vocês, que são o seguinte: formar profissionais que são capazes de promover a gestão do negócio agrícola, coordenar operações de produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e seus derivados, coordenar as inter-relações das atividades nos segmentos do agronegócio em todas as suas etapas, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de gestão do negócio rural, promover ações integradas de gestão agrícola e de comercialização e idealizar ações de marketing aplicadas ao agronegócio, executar ações, né, para a promoção e o gerenciamento de organizações associativas e cooperativistas. Também programar ações de gestão social e ambiental para a promoção da sustentabilidade da propriedade. Avaliar custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços. Captar e aplicar linhas de créditos compatíveis com a produção. Implantar e gerenciar o turismo rural, aplicar e supervisionar os recursos tecnológicos gerenciais e a informação de visão mercadológica prospectiva e inovadora, capacitar o participante a criar, desenvolver,
implementar e avaliar práticas de gestão empresarial adequadas à realidade específica de cada organização, além de contribuir para o seu desenvolvimento. Então, esses, né, são os objetivos específicos que se espera daquele aluno que concluir toda a carga horária do curso técnico em agronegócio. Existe também um perfil de conclusão. O que é esse perfil de conclusão? Ao final do curso, pretende-se que o profissional formado, né, como técnico em agronegócio, que ele seja capaz de promover a gestão do negócio agrícola, coordenar operações de produção, armazenamento, processamento e distribuição dos produtos agrícolas e seus derivados, coordenar as inter-relações das atividades nos segmentos do agronegócio em todas as suas etapas, planejar, organizar, dirigir e controlar as atividades de gestão do negócio rural, promover ações integradas de gestão agrícola e de comercialização, idealizar ações de marketing aplicadas ao agronegócio, executar ações para a promoção e gerenciamento de organizações associativas e cooperativistas, programar ações de gestão social e ambiental para a promoção e sustentabilidade da propriedade, avaliar os custos de produção e aspectos econômicos para a comercialização de novos produtos e serviços, captar e aplicar linhas de crédito compatíveis com a produção e implantar e gerenciar o turismo rural, né? Então, isso é o que se espera do profissional quando ele conclui o curso. Existe uma estrutura, né? Uma estrutura toda curricular para que consigamos atingir todos esses objetivos e esse perfil de conclusão do curso. Então, uma primeira etapa, ela é composta, né, de algumas componentes que no seu somatório são 420 horas, onde quem conclui essa etapa 1 com essas 420 horas pode receber uma qualificação, né, um certificado de qualificação como supervisor de exploração agropecuária. E existe um Código Brasileiro de Ocupações, que é o 620110, que autoriza, né, esse supervisor de exploração agropecuária a atuar como supervisor. Então, aqui a gente tem a responsabilidade social 30 horas, a ética e relações interpessoal 30 horas, o empreendedorismo 30 horas, matemática financeira 30 horas. Deixa eu só aceitar aqui. Então, a matemática financeira, né? Simara, só uma dúvida. Oi. Pode falar. Qual a etapa que a gente está? Na etapa 2, a gente já vai chegar lá. Tá? Entendi. Muito obrigado. Isso, aí a contabilidade básica 30 horas, a introdução ao agronegócio 60, administração rural 60, gestão ambiental 30 horas, higiene e segurança no trabalho 30 horas, gestão de pessoas 30, legislação e políticas agrícolas 60. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 componentes são necessárias, né, se concluir para ter essa certificação intermediária como qualificação supervisor de exploração agropecuária na etapa 1. Então, teoricamente, vocês já realizaram nessa primeira etapa essas 420 horas. E essa primeira etapa, ela é pré-requisito para dar sequência no curso. Então, por exemplo, se ficou alguma componente, né, um aluno retido por falta ou por nota, ele até que pode ir para a etapa seguinte, mas ele vai ter que voltar em uma outra ocasião para cursar aquela componente que ele ficou devendo, né? Então, teoricamente, vocês estão na etapa 2. A etapa 2, ela é composta dessas componentes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 componentes que se somam 480 horas
né? E quem a conclui recebe uma qualificação intermediária como gerente de produção e operações agropecuárias, que existe também, né, no Código Brasileiro de Ocupações, que é o 14.11.15, para essa pessoa atuar. Aí o seguinte, primeiro tem que ter concluído a etapa 1, depois a etapa 2 para se ter essa segunda qualificação. Um depende do outro, tá? Então, as componentes que são necessárias, né, se concluir para ter essa qualificação intermediária é mercado e comercialização agrícola 60 horas, planejamento e gestão de projetos agrícolas 1:30, administração rural 30, a estatística básica, que é aqui onde está a setinha, porque é o que a gente vai estudar nessas 30 horas, é o que a gente vai focar, né? Eu estou relembrando com vocês uma estrutura curricular que está no plano de curso de vocês, para vocês terem uma noção e acompanhar aí como é que está o desenvolvimento das componentes. Custo de produção e rentabilidade, 60 horas. Estrutura do agronegócio, 60. Infraestrutura, né? Associativismo e cooperativismo, 60. Produção animal, 60. Produção vegetal, 60 horas. E metodologia científica, 30 horas. A estatística básica com a metodologia científica, elas são umas componentes muito importantes para vocês desenvolverem no final, na próxima etapa, o TCC de vocês, o trabalho de conclusão de curso. Então, em um trabalho de conclusão de curso, geralmente a gente faz um estudo, né, uma pesquisa estatística, a gente vai entender como fazer isso, e a metodologia científica, a gente aprende como escrever cientificamente esses resultados, esses dados coletados estatisticamente. Então, são duas componentes que, de uma certa forma, anda bem junto, porque a estatística básica é a operação de como que eu vou extrair dados, né? E a metodologia é como que eu vou escrever cientificamente esses dados coletados. Então, artigos científicos, trabalhos finais de curso, um trabalho mais em nível superior, né, ou de técnico mesmo, é necessário se ter esse conhecimento. Por isso que a metodologia científica também ela é muito importante, tá? E ela acaba andando junto com a estatística, porque nada mais é que eu pegar os números, os dados que são coletados e colocar isso em uma linguagem mais formal. E aí a etapa 3, né, que finalmente dá aos alunos a habilitação como técnico em nível médio. Então, a etapa 3 ela está interligada à etapa 1, à etapa 2. Para ser um técnico, eu tenho que ter concluído essas 3 etapas. Então, é necessária a conclusão dessas 3 etapas. E a etapa 3 ela é mais focada mesmo nos assuntos específicos do agro. Então, tem a componente planejamento e gestão de projetos agrícolas 2, né, 30 horas, qualidade e certificação agrícola 30 horas, produção agroindustrial 60, comércio internacional 60, marketing no agronegócio 30, logística aplicada ao agronegócio 30 horas, gestão de armazenamento e beneficiamento 60 horas. Então, de componente, né, se soma essa quantidade de horas, e aí ainda tem, né, a questão do trabalho de conclusão de curso, que é o TCC, com 100 horas. Somando-se a carga da etapa 1, da etapa 2, da etapa 3 e o TCC, precisamos aí de uma carga de 1.300 horas. Então, após concluir essa carga de 1.300 horas, né, o aluno recebe a habilitação técnica em nível médio em agronegócio. E aí ele está apto a ir para o mercado de trabalho, atuar com aquele perfil que a gente viu alguns slides atrás, tá? Então, por que no primeiro dia de aula eu gosto de apresentar essa estrutura toda para vocês? Para vocês terem mais ou menos, né, uma noção do que já aconteceu, por que a gente tem que estudar estatística, né, aí na etapa 2, e o que ainda está por vir. Então, só para dizer para vocês que a estatística
vai ser uma componente que vocês vão precisar para as próximas etapas, para as próximas componentes, inclusive no trabalho de conclusão de curso. Então, no TCC, existe essa ferramenta, né, que é a estatística para coleta de dados, né, que vocês vão precisar definir uma temática, tudo isso a gente vai estudar. Então, né, agora a gente entra na competência específica da estatística básica. E aí, relembrando, né, nós já falamos um pouquinho sobre o que é competência. A competência, ela nada mais é que o chá. O que é o chá? É a interseção quando uma pessoa detém o conhecimento específico, tem a habilidade e coloca em prática por meio das suas atitudes aquilo que foi estudado. Então, por exemplo, vocês estão na fase de busca do conhecimento, né, do assunto agronegócio. A partir do momento que vocês têm a habilidade, né, a prática de colocar em prática tudo o que está sendo visto e querem muito ter a atitude de atuar nessa área, vocês são um profissional, né, que está com essas 3 áreas em conjunto. Então, a gente diz que vocês são profissionais competentes. Por isso que a gente vem falar, né? Qual que é a competência, então, da estatística básica durante essas 30 horas de componente que nós vamos estudar? Pretende-se, né, que a gente tenha profissionais competentes para compreender os conhecimentos estatísticos, para um desenvolvimento e raciocínio matemático, na análise de relatórios, né, seja eles contábeis ou não, solucionando e desenvolvendo a capacidade de argumentar a realidade financeira da empresa. Então, nós precisaremos compreender esses dados, né, esses conhecimentos estatísticos, para fazer as tomadas de decisão, né, os argumentos, inclusive financeiros, na empresa ao qual a gente vai atuar. E aí, como o chá, né, a competência, ela é feita desses 3 pilares, conhecimento, habilidades e atitudes, o que se busca enquanto conhecimentos? Estatísticas para transcrever dados extraídos da contabilidade, cálculo das medidas de tendência e de dispersão, tabelas e gráficos relacionados à contabilidade. As habilidades que vamos buscar é coletar e processar dados relacionados ao comércio, construir tabelas e gráficos permitindo a descrição e entendimento dos fenômenos estudados, utilizando-se também a noção, né, de aleatoriedade. Calcular e aplicar métodos estatísticos à análise de dados, com o objetivo de utilizá-los como instrumento valioso para tomadas de decisão. Calcular e analisar as medidas de tendência central e as medidas de dispersão, que a gente vai falar muito sobre isso. Média, moda, mediana, desvio padrão, né? São medidas de tendência central e medidas de dispersão. Definir indicadores de desempenho e execução do planejamento. Quais serão as atitudes que se pretende, né, para quem vai cursar essa componente? Que a gente seja o mais fiel possível aos registros apurados para fechamento de planilhas e possuir a ética na guarda das informações estatísticas. Então, quando a gente faz um estudo estatístico, nós buscamos registros e a gente não pode ser infiel a esses registros coletados para poder, às vezes, beneficiar uma informação que eu gostaria que fosse a ideal. Né? Uma pesquisa estatística, ela tem que ser fiel a realmente o que está sendo coletado. E a gente precisa ter ética para guardar essas informações, né? Ou seja, não identificar as pessoas que estão tendo suas opiniões, talvez contrárias àquilo que a gente está querendo pesquisar. Então, essas são as atitudes que se busca ao cursar essa componente. E aí a ementa, né, que a gente vai estudar nessas 30 horas é o seguinte: a economia e os métodos quantitativos, então a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A estatística econômica e estatística matemática,
Introdução à coleta, organização e resumo de dados econômicos, análise univariada dos dados econômicos, medidas de desigualdades e concentração, inúmeros índices, né? São algumas informações que a gente precisa estudar no decorrer da nossa ementa aqui de 30 horas, ok? E aí o perfil de conclusão dessa componente é que ao final das 30 horas nós consigamos, né, analisar e interpretar dados numéricos para a tomada de decisão, dando mais precisão ao problema específico ao qual a gente está estudando. E aí nós temos uma agenda a priori, né, que as nossas aulas acontecerão às segundas-feiras, das 19 às 22 horas. Como são 30 horas de carga horária, a intenção então é que nós tenhamos 10 encontros, né, de 3 horas. E aí existem algumas regras de como que a gente vai fazer para atuar durante essas 30 horas. Então, geralmente a gente faz esse contrato no primeiro dia de aula, e aí tudo que está escrito aqui são coisas que a gente não pode tirar no contrato. Mas assim, se vocês quiserem incluir alguma coisa que de repente não está aqui, a gente está aberto, né, a negociar. A primeira questão, né, é o respeito e a ética. Então, vamos procurar, né, respeitar, ter ética profissional, tanto a questão relação, né, aluno, professor, aluno, e aí o aluno com o professor, para que a gente tenha um desenvolvimento bem tranquilo dessas 30 horas de componente. A questão da pontualidade, né, as nossas aulas elas são previstas para começar às 19. E a gente sabe que não é bem assim, né, que a gente está numa situação complicada por conta da pandemia. Então, toda a aula eu vou iniciar às 19 horas com o cumprimento, com a agenda da aula do dia, né? E fazendo a chamada. Então, geralmente a chamada, a gente vai dar essa liberdade aí de até às 19h30 responder a primeira chamada, né? E aí eu já entro na questão da assiduidade, que é o próximo item do nosso contrato. O que é essa assiduidade? É a gente ter no mínimo 75% de presença. Pelo MEC, nós não podemos ter mais que 25% de faltas, porque senão, né, acontece a questão da reprovação por falta. 30 horas, então, significa que a gente pode ter até 7 faltas, né? 6 horas e meia, mais ou menos ali. Então, 6 a 7 faltas é aceitável. E aí, como é que a gente vai fazer com essa assiduidade? Quem responder a primeira chamada até às 19h30, né, vai ter essa a primeira presença ou falta. E aí, quem estiver no decorrer das aulas, né, nós vamos ter muitas aulas via Google Meet para explicação do conteúdo. A maioria das aulas vão ser via Google Meet. Então, quem estiver, né, na aula vai ter a presença no segundo horário. E por volta de 15 para as 10, eu faço a última chamada. Então, quem tiver respostas, né, nas três chamadas do dia, vai ter presença. Quem não, né, vai ter a falta. Então, hoje, por exemplo, a gente está com o João Vitor, com o Rodrigo e com o Sandro. Tanto respondendo a primeira chamada, como agora aqui no Google Meet. Então, até o momento, vocês têm 2 presenças na componente. Quando for mais ou menos 15 para as 10, eu vou fazer a última chamada lá no grupo específico da turma. Então, todos os dias, né, a gente vai ter essa dinâmica, todos os dias de aula, essa dinâmica de chamada para a gente comprovar a questão da assiduidade. Outra questão muito importante é a questão do envolvimento e participação. Como a gente está nessa situação, né, do online, do REAMP, nós precisamos que vocês tenham essa participação e envolvimento conosco.
Então, vão ser disponibilizados, né, atividades. Geralmente, como que vai funcionar? Mais ou menos às 19h30, 19h40, a gente começa a aula via Google Meet para expor o conteúdo, tira todas as dúvidas necessárias e conclui a aula do dia com uma atividade proposta. Então, hoje vocês já vão ter, né, 2 atividades propostas, que é a de apresentação, que eu falei no início, o videozinho, né, que eu pretendo que vocês encaminhem, e uma outra atividade, né, que é um desafio que a gente vai propor aqui para poder ver como é que está a questão do raciocínio lógico de vocês voltado para a área da estatística. A questão de evitar o uso no celular durante as atividades é no seguinte sentido. Por exemplo, se a gente tiver uma aula, né, que eu preciso que vocês estejam com a atenção voltada para a atividade que a gente esteja fazendo, talvez ficar ali no celular em outro ambiente que não seja o Google Meet possa atrapalhar. Então, quando a gente fala dessa questão do uso do celular durante as atividades, naquele sentido de atrapalhar o desempenho, né, da participação de vocês, do envolvimento de vocês, porque a gente sabe que hoje a ferramenta indispensável para esse tipo de modalidade é o celular, o notebook, né, são as ferramentas computacionais que a gente tem. No EAD, nós não vamos ter intervalo, então a gente segue direto, por isso que a última aula a gente faz a chamada 15:10, né? Porque não tem esse intervalo. E a nota para aprovação é de no mínimo 60. Então, por exemplo, quem tem uma nota final, né, até 40, o status é de reprovado na componente. Quem tem, aliás, até 39, né? Quem tem uma nota entre 40, aliás, e 59, ficará, né, numa situação de status de recuperação. E quem tem a nota final acima de 60 é quem vai ser aprovado por nota, né, no final da componente. Então, geralmente, quem tem envolvimento, participação, que é assíduo, né, que tem essa questão do respeito, da ética, se tiver uma média, uma nota final ali 55 até 59, a gente avalia cada situação, né, para estudar a possibilidade de um arredondamento. Então, isso é possível, né? Mas só para deixar ciente que os status são esses: de 0 a 39, reprovado; de 40 a 59, recuperação; e 60 acima, aprovado. São os status que nós temos para aprovação. E aí, como que a gente vai tentar fazer isso, né? Nós vamos ter aí uma subdivisão de 40 pontos para que a gente tenha participação e envolvimento nas atividades em sala. Então, cada atividade que for propondo, eu vou colocar no final da atividade a nota, né, que vale a atividade, e o prazo para entrega. E se eu não conseguir entregar na data de prazo de entrega? Nós temos até o final da componente para entregar todas as atividades, não tem problema. O importante é entregar. Só que a gente não pode considerar o mesmo peso para aqueles que entregam em dia. Então, quem entregar em dia, obviamente, vai ter uma nota melhor. Quanto mais se demorar para entregar as atividades propostas, né, mais a nota vai perdendo peso. Então, nada mais justo com as pessoas que realmente estão participando, estão assíduas todos os dias. Nós vamos ter um trabalho, né, uma primeira avaliação, um trabalho, e uma segunda avaliação, que é uma prova individual aí no penúltimo dia de aula, tá? Então, a subdivisão vai ser essa: um trabalho valendo 30 pontos e uma avaliação final também valendo 30 pontos. E as atividades que forem propostas no decorrer da componente, né, valendo 40 pontos, fechando aí os 100 pontos que são necessários, né, para fechamento aí das notas. Será um somatório, não média, né?
E aí, ao final desse somatório, a gente tem o status de todos. Então, isso é o que a gente tinha, né, para apresentar. A questão do desafio, né, e esse desafio ele vale 5 pontos, é o seguinte: são aqueles 4 desafios para a gente testar aí como é que anda o raciocínio lógico de cada um de vocês. Envolve, né, a questão de geometria, de paciência, de estratégia. Então, são 4 desafios. Como vale 5 pontos, o que a gente vai pedir em cada desafio? Que vocês coloquem a quantidade de tentativas, né? Se vocês conseguiram chegar numa resposta, qual foi a estratégia que vocês utilizaram para poder chegar nessa resposta? E se desistiram, por qual motivo, né? Então, para cada desafio é um ponto vocês relatarem isso, e a entrega do relatório final fechado, né? Fecha os 5 pontos. Então, para cada desafio eu vou relatar quantidade de tentativas, eu vou passar isso tudo por escrito para vocês. Quantidade de tentativas, se eu conseguir chegar na resposta, se eu desistir, por quê, né? E como vocês se sentiram desenvolvendo esse desafio, tá? A entrega Esse é aquele desafio do palito? Isso. Só que agora com uma Acho que visão você já mais... fez isso com a gente. Já. E aí eu quero saber como é que vocês estão na questão da estatística, né? Por isso que eu quero esse relatório completo. E aí, estatística é tentativas. Isso que eu tô falando, né? Assim, cada desafio vocês vão colocar para mim a quantidade de tentativas. E aí é o seguinte, eu pretendo que vocês sejam éticos o suficiente, lembra lá que a gente falou da atitude? Fiéis, né? E éticos o suficiente para não tentar encontrar esse gabarito na internet. Então, assim, o que eu peço, né? Que vocês tentem. Eu sei que assim, a gente já desenvolveu, mas já tem um tempo e foi com outro foco. Agora, o foco nosso é as questões das tentativas e erros que a estatística trabalha. Entende? Então, quantas vezes vocês tentaram, né? Se chegou no gabarito, se desistiu, por quê? Tentem não burlar. Tentem não encontrar a resposta. Se vocês lembram como que foi da última atividade que a gente fez lá na matemática financeira, ótimo. Então, qual foi a estratégia que vocês utilizaram? Memória. Busquei na minha memória como é que a gente fez isso lá na financeira, matemática financeira, ok? Mas então é aquela questão de interpretação. No primeiro desafio, mover 3 palitos da composição abaixo para obter apenas 3 quadrados. Então, como que a gente faz isso? De uma forma, né, que a gente não burle. E aí eu gostaria que vocês, né, encaminhassem no relatório, inclusive a foto de como ficou. Tá ok? O segundo desafio, né? Retire somente 3 palitos da composição abaixo para obter apenas 3 quadrados. Terceiro desafio, mova somente 2 palitos da composição abaixo para obter apenas 5 quadrados. E o quarto desafio, desloque 4 fósforos e forme exatamente 3 triângulos equiláteros. Então, as respostas, né, das tentativas e erros, como que foi realizar cada atividade individual de cada desafio, e a entrega do relatório final, conta-se os 5 pontos, ok? Então, assim, era isso que a gente tinha para passar nessa primeira aula de hoje. Como eu disse, é uma aula mais de entender quais são os anseios de vocês, quais são as expectativas que vocês têm, né? O que vocês entendem de estatística, por que vocês acham que é importante estudar estatística no agro. É a primeira atividade que eu falei lá no início, né? No início da aula, acho que só o João estava presente, mas como eu vou compartilhar
a atividade com vocês no grupo, então o que se espera nessa primeira atividade é que vocês façam um vídeo bem curtinho, respondendo no mínimo, né, as questões que a gente colocou lá. Questão de expectativa, de por que estudar, por que vocês acham que o agronegócio tem que ter o estudo da estatística, né? Enfim, as questões que a gente pontuou. E a segunda atividade, que é da aula de hoje também, né, é relacionado às tentativas e erros, porque a estatística ela é isso, né? A gente tem as tentativas e erros, ok? Então, assim, por hoje era isso. Então, eu abro espaço para que vocês falem, né, o que vocês acham necessário, o que vocês gostariam de estar focando um pouco mais, né, no decorrer da componente. E é isso. Então, vamos voltar para a sala aqui. Eu vou disponibilizar para vocês, então, né, a questão da aula pelo PowerPoint e vou disponibilizar também a aula pelo link, né, do YouTube, porque às vezes nem sempre vai ser possível vocês assistirem toda a aula. Então, todas elas vão ser gravadas e vão ser disponibilizadas. Inclusive um documento, né, que vai compor todos os links de acesso às aulas explicativas, ok? Então, a gente vai tentar funcionar desse jeito. Faz a chamada, tem a aula para exposição do conteúdo, tem as atividades e quando for 15 para as 10 a gente faz a última chamada. O ideal é que a gente conseguisse fazer as atividades no próprio dia da aula, mas se não conseguir, é como eu disse, tem a data limite da atividade, que geralmente é uma semana, né, para a próxima aula, e não conseguido entregar naquela próxima aula, aí pode entregar até o final da componente, mas com peso menor, né, do que se fosse entregue realmente na data que a gente combinou, ok? Dúvidas, pessoal? Ok. Até agora não. Até agora não? Então, né, a gente encerra por aqui essa parte do conteúdo. Eu já vou disponibilizar para vocês as atividades e o link de acesso à aula. E qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me chamar no grupo, tá bom? Ou no privado. Certinho. Certinho? Então, uma boa noite a todos, né? E qualquer coisa estou à disposição. Boa noite. Qualquer coisa a gente chama. Tá, João? Então, obrigada.